Meus caros irmãos e amigos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para vos trazer o conteúdo da lição da Escola Dominical do próximo domingo. Para quem não nos conhece, nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus do Clobandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva. Estamos ali há 15 anos trabalhando para Jesus e mais especialmente nesses últimos anos atuando na Escola Bíblica Dominical, na qual atuamos como superintendente da Escola Dominical da Matriz. E é com grande prazer que nós queremos trazer para você este conteúdo. Nós estamos encerrando neste próximo domingo o primeiro trimestre de 2020, onde estudamos sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Tratamos sobre vários assuntos que falavam principalmente sobre a antropologia bíblica, a doutrina do pecado, e hoje, especialmente, trataremos sobre a doutrina da salvação. A lição de hoje apresenta nada mais do que os aspectos da salvação. Estudamos durante esse trimestre, vou aqui citar apenas os títulos para você, que talvez não tenha acompanhado todas as lições. Nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem, na primeira lição. Depois estudamos sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Depois sobre a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo, só o evangelho muda a cultura humana, o homem do pecado, que é o anticristo. Jesus, o homem perfeito, foi estudado na última lição, no último domingo, e nós temos este vídeo, você pode acompanhar aí, gravado neste mesmo canal. E hoje, especialmente hoje, nesta última lição, nós trataremos sobre o novo homem em Jesus Cristo. É o título que está aí na tela, e nós vamos abordar este assunto neste momento. Nosso texto áureo encontra-se na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz exatamente assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Este é o texto áureo da nossa lição. A nossa verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo dos homens. Esta verdade prática faz uma ponte com a lição que nós estudamos no último domingo, que tratava exatamente de Jesus como homem perfeito. Jesus, como homem perfeito, é o nosso modelo, é o nosso alvo maior, é chegar chegar à estatura completa de Cristo, ou seja, o desejo de Deus é que nós, após regenerados e transformados pelo Evangelho, nós sigamos o exemplo do seu Filho Jesus. Seguir o exemplo de Jesus é falar o que ele falou, é viver como ele viveu, é ter tanta similaridade em termos de comportamento ao ponto de acontecer o que aconteceu lá em Antioquia, em Atos 11, 26, que os discípulos ali foram chamados de cristãos, ou seja, eles se tornaram parecidos com Cristo. E este é o alvo que nós buscamos. E quando buscamos isso, quando vamos nos corrigindo, consertando nossa vida, corrigindo práticas, deixando de lado o pecado, aprimorando-nos cada vez mais, nós estamos em busca desta perfeição em Cristo Jesus. É isso que trataremos nessa lição. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 1 a 16. Eu vou ler e você acompanha a leitura comigo, por favor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não
pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo... na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, esse é o texto bíblico básico da nossa lição. Eu chamo a atenção dos amados estudantes da Bíblia para uma coisa nesta leitura bíblica em classe. Quando olhamos o início deste texto, é bom que você observe na Bíblia o contexto desta passagem. Ao observar o Evangelho de João no capítulo 2, no versículo 23, 24 e 25, você vai observar o seguinte: está escrito assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E então começa o texto de João no capítulo 3. Ou seja, quando observamos o contexto, nós entendemos exatamente o que Jesus estava querendo transmitir para Nicodemos naquele momento. Os milagres chamavam a atenção, os milagres despertavam nas pessoas a curiosidade, o desejo de conhecer quem era Jesus, o desejo de conhecer quem era aquele homem. Eles ficavam surpresos com os sinais. Porém, Jesus bem sabia quem era realmente aquele que cria e aquele que apenas se impressionava com os sinais. E aí vem o texto sagrado de João 3, mostrando exatamente o que o que João avisou aqui, ou notificou antes dessa passagem, que apesar de o milagre ser algo que chama a atenção das pessoas, e não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. O maior desejo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e ainda hoje através dos seus discípulos é a transformação do homem, é tornar o homem uma nova criatura. Por isso, quando Nicodemos chega para ele já no primeiro versículo, como está aí na tela, dizendo: bem, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso não impressiona em nada Jesus, porque o que Jesus Cristo quer fazer, ele já tinha demonstrado no próprio capítulo 2 do Evangelho de João, que é a transformação da água em vinho, ou seja, é a transformação interior. E aí vem Jesus incisivamente e diz para ele: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus não é que os homens fiquem impressionados com os sinais e maravilhas, mas que eles, através dos sinais e maravilhas, tenham um encontro pessoal com Jesus e sejam transformados no seu interior, no seu homem interior, no seu espírito e alma, e isso chega ao seu corpo através da transformação que começa lá dentro, no âmago do seu ser. Bom, a nossa lição de hoje ela tem como objetivo geral o seguinte: mostrar a salvação
mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Para isso, foram estabelecidos 3 objetivos específicos que são tratados em cada um dos tópicos separadamente. O primeiro objetivo é apresentar o nascimento do novo homem. O segundo objetivo específico é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro objetivo específico é enfatizar a santificação do novo homem. Para os estudantes da Bíblia que conhecem já alguma coisa a respeito da soteriologia, o ensino acerca da salvação, logo identificam nesses 3 tópicos os 3 aspectos da salvação. Segundo Meyer Pierman, ele apresenta aí o novo nascimento, e nós vamos estudar isso e ampliar essa ideia do novo nascimento nesse breve estudo aqui. A justificação, que é a declaração do homem justo após crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação, e a santificação, que é de fato a purificação para dedicar-se a Deus e cumprir e fazer a sua vontade aqui na terra. Bom, a introdução começa com a seguinte pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Bom, do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Esta introdução ela é muito interessante porque quando se fala de perfeição, nós temos logo em mente a perfeição divina. Deus é perfeito em essência, a sua natureza é perfeita, a sua santidade é perfeita, a sua justiça é perfeita, o seu amor é perfeito, nada em Deus é imperfeito, ele é completo em tudo, né? A perfeição no sentido moral e no sentido espiritual, nós vamos ver agora daqui a pouquinho na próxima tela, ela diz respeito a um homem que está em busca da perfeição, um homem que peleja por isso, um homem que está em constante oração, em constante vida de renúncia, procurando a cada dia aprimorar a sua vida espiritual e apresentar-se a Deus. Porém, o que nós observamos nas Sagradas Escrituras não é um esmorecimento concernente a isso. O homem nunca pode ser perfeito e ele é pecador mesmo. Não, Deus quer que o homem seja perfeito. Isso está na Bíblia, né? Se nós observarmos a palavra do Senhor, tem muitos versículos que tratam disso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 13 diz assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Abraão, quando ainda se chamava Abrão, da idade de 99 anos, veja a idade, 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Passando então para o Novo Testamento, temos também 2 textos que falam a respeito disso na tela, temos outros, é claro. Mas vamos ler. Colossenses 1:28 diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E também Tiago capítulo 3, versículo 2 nos fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Então a perfeição, apesar de nós termos em mente logo a perfeição divina, ela é um alvo a ser buscado pelo servo de Deus, pela serva de Deus, segundo a própria palavra de Deus. É interessante notar que quando falamos de perfeição no aspecto humano, estamos falando primeiro de uma perfeição moral, e essa perfeição moral significa retidão. A Bíblia descreve lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó, que Jó era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal, ou seja, retidão é a qualidade daquele que busca e que persegue a perfeição moral. A perfeição, como está escrito na nossa introdução, fala sobre perfeição espiritual. Quando falamos de perfeição espiritual, não estamos falando de outra coisa, não ser de santidade, de pureza, no sentido espiritual.
ou seja, buscar sempre nos santificar. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se ainda. Também podemos falar da perfeição social, que é o amor e a justiça. A Bíblia diz em Colossenses que o amor é o vínculo, é o elo, é o liame da perfeição. Então, quando nós amamos os nossos irmãos, demonstramos isso com nossos atos, nós estamos buscando uma perfeição social em sociedade. É o amor que vai fazer com que as coisas diferentes se tornem mais próximas umas das outras. É o amor que une pessoas na igreja que nunca se conheceram, que nunca se viram, e ali o amor de Deus faz com que nós nos abracemos, e aí há uma perfeição no sentido social. A perfeição ela pode ser entendida também como uma perfeição interior, que está relacionada à renúncia, à humildade. Ou seja, dentro de nós, lá no nosso interior, nós precisamos ser perfeitos. E como é isso, irmão pastor Daniel? É você renunciar, você viver uma vida íntegra diante de Deus no seu interior, não deixar que a soberba tome conta de você. Não é? E por último, a perfeição carnal, que está relacionada à pureza, não se contaminar, não se prostituir, não se envolver carnalmente com pessoas que vão destruir a sua vida completamente. Isso é a perfeição do sentido carnal. E aí eu chamo a atenção dos irmãos queridos que estão nos ouvindo a respeito destes 2 versículos que, quando o homem chegou até Jesus Cristo, o próprio Jesus, disse para ele a seguinte frase: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu, e vem, segue-me. Ou seja, ele foi até Jesus mostrando suas qualidades e saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus a seguinte frase: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens. Ou seja, em outros textos chega a dizer assim: mas ainda te falta uma coisa. Faltava esta coisa para que este homem se tornasse um homem perfeito, como diz aqui a palavra do Senhor, saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. E Provérbios capítulo 4, versículo 18, nos fala que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu queria deixar algumas recomendações, eu não coloquei na tela, mas você pode acompanhar e escrever, sobre esta retidão. Se queres ser perfeito, eu vou dar algumas recomendações, vou te dar 7 recomendações que vai te ajudar, e depois nós vamos continuar desenvolvendo a nossa lição. Primeira coisa, se queres ser perfeito, pague o preço de uma vida de renúncia. Segunda coisa, se queres ser perfeito, siga Cristo, porque Ele é o nosso exemplo maior. Se queres ser perfeito, ande na retidão. Se queres ser perfeito, 4, viva na presença de Deus. Se queres ser perfeito, mantenha o coração humilde e o espírito quebrantado. Se queres ser perfeito, conserve puro o teu coração, porque diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Dele procedem as saídas da vida. E por último, se queres ser perfeito, ame incondicionalmente, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 14. Prosseguindo então, meus filhos e irmãos, vamos então ao tópico número 1 da nossa lição. Tenho aqui em mãos a nossa revista. Ele trata sobre o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. Ao observar esta lição, e é por isso que eu tenho o prazer de apresentar para vocês esse conteúdo, acrescentando o que está na nossa revista, nós identificamos nesses 3 subtópicos, 4, o que a revista nos traz. Primeiro ela fala assim: nascido não do sangue nem da carne, ou o novo nascimento não tem nada a ver com o nascimento carnal. O novo nascimento é o nascimento no Espírito, o nascimento pelo Espírito. O novo nascimento pode ser conhecido como nascido de Deus. Quando fala 1 João capítulo 3, versículo 9, fala o que é nascido de Deus. O novo nascimento difere do nascimento natural, porque o nascimento natural é quando um homem e uma mulher se unem
e ali nasce um novo ser. O novo nascimento vem através da operação do Espírito Santo na vida da pessoa que ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha no seu coração e ali produz nele o novo nascimento, nasce ali uma nova criatura. Nós temos o hábito de chamar essa pessoa de um novo convertido, ou aquele que começa a sua trajetória e ainda engatinhando na fé e aprendendo as coisas de Deus. O novo nascimento é descrito como nascimento pela água, e é muito comum associarmos esse nascimento pela água ao nascimento pela palavra, porque está aí na tela, e eu quero ler para você o que diz Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 26, diz assim, vou ler o versículo anterior para você entender. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então nós entendemos que esse novo nascimento pela água, é um nascimento que vem pela palavra de Deus. E esse novo nascimento, segundo a nossa revista, é um nascimento do Espírito. É Ele quem trabalha em nós esse novo nascimento. O próprio Jesus disse em João 3,6, Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, é o Espírito quem produz este novo nascimento no homem. Nada tem a ver, Nicodemos se confundiu naquele diálogo com Jesus, com o nascimento carnal, é um nascimento espiritual. Né? Aqui nos diz a nossa revista, um comentário no final do tópico 3, que diz o seguinte, Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é esse texto de Tito 3,5 que está aí na tela. Entenda bem, há uma lavagem, mas há uma regeneração. Então, a lavagem é purificar dos pecados. A regeneração, vem esse termo vem até da biologia, que é restabelecer ou reconstituir partes perdidas. Mas o novo homem não é um homem simplesmente restaurado das suas partes perdidas, não. O novo homem é uma nova criatura, está escrito na Bíblia. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É viver, como diz lá em Romanos, em novidade de vida. Este tópico, irmãos, quando analisamos este tópico, nós identificamos que esse tópico está inserido no que nós chamamos de regeneração. Observe na tela. A regeneração, quando olhamos para essa tela, nós vemos que a regeneração é o ato divino que concede ao penitente que cria uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. Então, quando olhamos para o novo nascimento, nós não podemos esquecer de falar que isso se refere a uma obra da regeneração. Lembra do texto que acabamos de falar? Tito 3,5, ele nos fala sobre a lavagem e regeneração. Então, eu entendo que o novo nascimento é uma das descrições, ou uma das formas de entender o processo da regeneração, mas existem outras palavras na Bíblia que podem nos ajudar a entender o que é essa regeneração. Nós temos a palavra nascimento, como já falamos, nós temos a palavra purificação. Não podemos falar de uma nova vida sem falarmos de abandono de velhas práticas, sem falarmos de abandono de pecados. Então, nasceu de novo é porque se purificou, né? Nós falamos também de vivificação, Efésios 2:1, que diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, o que é a regeneração? É nós sermos vivificados. Estávamos mortos porque o pecado nos matou, nós estávamos mortos em nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então estávamos condenados à morte, mas através do ato da regeneração nós somos vivificados.
uma nova criação, já citei esse versículo ainda há pouco, né? Ressurreição, o novo nascimento é um ato de ressurreição. Ou seja, eu vou ler para você esse texto para que você possa entender. O homem, ele morto, ele precisa receber vida. E esta vida vem através de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo faz com que o Espírito Santo atue na vida deste homem e ele é ressuscitado. Diz assim Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então essa regeneração é entendida como uma ressurreição em Cristo. Olha que texto maravilhoso. A nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. E é isso que vai fazer diferença quando nós falarmos sobre a justificação, porque quando Deus olha para nós, ele não vê apenas o Daniel, ele não vê apenas você. Ele olha e vê Cristo através da sua vida, e é isso que faz com que a sua ira se aplaque, porque agora a justiça de Deus a justiça de Deus é aplicada pela fé em nós, quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então nós somos ressuscitados, diz aqui o texto, ressuscitado com Cristo, e a nossa vida agora, nesse novo homem, está escondida com Cristo e em Deus. E em último lugar, a regeneração fala de uma participação da natureza divina. Olha, irmãos, como isso é importante. Deus nos faz participantes da natureza divina. Ou seja, antes nós éramos inimigos, antes nós éramos rebeldes, antes estávamos desviados, desgarrados, mas agora somos participantes da natureza divina e por isso somos chamados filhos de Deus. Por isso somos adotados e fazemos parte da família de Deus. Essa regeneração, mas pastor Daniel, por que é necessária essa regeneração? Primeiro, é preciso entender que Deus fez o homem reto. Ou seja, esta retidão, essa perfeição que nós estamos falando aqui, existia lá no Éden. Existia quando Deus fez o homem, porque Deus fez o homem reto, Deus fez o homem santo, Deus fez o homem puro. Toda aquela pureza, aqueles itens que nós apresentamos aqui e podemos voltar para você, acontecia no Éden. A perfeição moral, a perfeição espiritual, a perfeição social, a perfeição interior, a perfeição carnal. Mas o homem se contaminou. O homem se contaminou pelo pecado. Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções, diz esse texto. E aí o pecado, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Ora, então por que é necessária a regeneração? Primeiro, porque o pecado afetou a todos. Segundo, porque todos estavam perdidos por estarem mortos em seus delitos e pecados. E terceiro, todos estão debaixo da condenação. O salário do pecado é a morte. Diz esse texto, né? Romanos 6, 23, e a parte B diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, né? Ou morrer uma vez. Então, sem o novo nascimento, o homem, com as próprias palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, não pode ver o reino de Deus, não pode se participar das coisas de Deus, não pode ver e não pode entrar nele. Então é necessário que o homem seja regenerado. Quais são os meios da regeneração? Primeiro, a obra do Espírito Santo, já lemos esse versículo. Segundo, a palavra de Deus. Ela opera em nós esta obra maravilhosa da regeneração. Eu quero ler para você esse texto que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25, diz assim: sendo de novo gerado, ou seja, gerado novamente, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Por isso, irmãos, é importante pregarmos a palavra, ensinarmos a palavra, falarmos da palavra, viver a palavra, porque a palavra de Deus é quem regenera. A palavra de Deus é quem atua no coração e na alma das pessoas. Ela que fica depositada, ela é semente poderosa. Por isso que não podemos, nós como pastores, como pregadores, não podemos esquecer que é através da palavra que a fé é gerada, que a salvação chega ao coração. Não é através das emoções, não é através apenas das palavras de efeito, não é através de outra coisa a não ser a semente poderosa da palavra de Deus que faz germinar no coração do homem o fruto. E aí vem o fruto do Espírito, aí vem uma vida abundante. Preguemos a palavra de Deus, irmão, não se esqueça disso. Outro texto interessante que fala que o meio da regeneração outro meio da regeneração é a palavra de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, é bom ler a palavra do Senhor, porque ela é quem traz a luz, ela é quem traz a inspiração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É vontade de Deus. É vontade de Deus. Ele quer a transformação dos homens. Ele quer que os homens sejam transformados. É desejo de Deus. Por isso nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que esse texto nos apresenta como também um meio da regeneração. É bom lermos o texto sagrado. Tiago 1,18 diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha o privilégio que temos, irmãos. Então nós fomos gerados segundo a vontade de Deus, né? Fomos gerados porque Deus assim determinou, porque Deus assim quis. Então é a vontade de Deus que o homem seja regenerado. E por último, pela própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu quero ler esse texto também, porque esse texto ele é maravilhoso, né? Claro que toda a Bíblia é maravilhosa, mas no que tange a regeneração, esse texto ele traz um conteúdo interessante, eu vou ler para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, pela ressurreição de Jesus, nós temos agora a convicção da nossa salvação, nós temos a convicção de que o Evangelho não foi apenas um ensinamento de um homem que passou aqui nesta terra e deixou alguns seguidores e que morreu e deixou um bom exemplo como um profeta. Não, ele ressuscitou dos mortos, isso nos dá uma garantia, uma segurança maravilhosa da nossa salvação. Sabe por causa de quê? Diz o versículo seguinte: para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós fomos gerados de novo, irmãos, para uma herança incorruptível, para uma herança incontaminável. Por isso que a ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que agora, estando nos céus, ele está aguardando o momento certo para arrebatar a sua igreja, e nós, como sua igreja, estaremos com ele para sempre. Diz assim o versículo 5, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Prosseguindo aqui, irmãos, no nosso estudo, os efeitos da regeneração, que é de fato esse novo nascimento. Primeiro, o efeito posicional. Agora nós somos adotados, agora somos filhos de Deus. Filho de Deus. O segundo efeito, o efeito espiritual. Somos unidos a Deus. Né? A regeneração faz com que nós nos aproximemos de Deus e estejamos unidos a Ele. E o efeito prático, a vida de justiça.
passamos a ter o ódio pelo pecado, pelas coisas que não agradam a Deus, o amor fraternal que temos entre os irmãos e uma vida vitoriosa. Então temos 3 efeitos importantes aí. O efeito posicional, antes nós não éramos filhos de Deus, mas fomos adotados pela fé e agora somos parte da família de Deus. Efeito espiritual, individualmente, cada um de nós tem agora a comunhão íntima com Deus. E efeito prático, isso se reflete no nosso dia a dia constantemente. Bom, o segundo tópico da nossa lição fala sobre a justificação do novo homem. Temos aqui a nossa revista em mãos e aqui o comentarista fala assim no seu início. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justiça pela fé. O nosso comentarista ele apresenta aqui, primeiro, a inutilidade da justiça humana. Isaías 64, versículo 6, diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, o que o homem faz, por mais belo e perfeito que possa parecer aos seus olhos, em nada lhe concede crédito, em nada lhe concede a salvação, em nada vai fazer com que ele se apresente justo e puro diante de Deus, porque o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, o homem é incapaz de apresentar algo a Deus que não seja contaminado pela semente venenosa do pecado. Não se impressionem, né? Muitas apresentam aí ideias que não são bíblicas, né? Então nós temos que fugir disso. Por mais que seja difícil entender diante de tantas heresias que estão surgindo hoje, qual posicionamento devemos ter, eu quero te dar um conselho maravilhoso. Fique com a palavra de Deus. Fique com o que a palavra de Deus revela. Fique com o que a palavra de Deus diz. Né? O homem não pode justificar-se a si mesmo. Só existe um meio para obtermos a salvação, que é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há mérito nisso, irmão. Mérito algum. Faça isso que você vai ser salvo, né? Faça esse sacrifício que você vai ter salvação, né? Se você fizer isso, você vai ter crédito diante de Deus, né? Não existe isso. Isso é falácia dos últimos tempos. O homem precisa e depende da justificação pela fé. Aí vem o tópico seguinte, que fala sobre a maravilhosa doutrina da justificação. Que maravilhosa doutrina é esta? Diz a nossa revista: ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, eu quero ler para você este versículo para nós embasarmos o que vamos falar daqui a pouquinho sobre esta justificação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. E diz o versículo: em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Um texto bem conhecido, que não está citado aí na tela, mas é Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, somos justificados. Como somos justificados? Pela fé em Deus. A justificação, ela é recebida por algo chamado imputação. Mas o que é isso, irmão Daniel? A imputação é um termo jurídico que significa crédito. A justiça de Cristo foi creditada em nós pela fé e os nossos pecados foram levados por ele na cruz. Essa tela ilustra um pouco isso.
Olha o que temos aí. A justificação, um termo legal ou judicial, vem da palavra grega para justo e significa declarar justo. Este veredito inclui o quê? Perdão da culpa e do castigo pelo pecado. 3. Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. Jesus levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Nós cremos nisso, nós precisamos crer nisso, que a palavra de Deus diz isso. Lá em Isaías, capítulo 53, no versículo 3, eu vou ler para você entender esta passagem. Diz assim, vou antes, versículo 4, verdadeiramente, Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. E diz mais, ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então, voltando para a nossa tela, nós temos aí 3. Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. E 4, o pecador recebe este dom da graça de Deus apenas e apenas pela fé. Diz a Bíblia exatamente isso. Creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo, e aliás, número 5 nessa tela. 5. Justificados, vírgula, os crentes têm paz com Deus. Então, o conflito com Deus se encerra quando nós somos justificados, porque agora temos paz com Deus, a nossa conta foi paga, o nosso perdão foi pago por Jesus na cruz. E nesse desenho da cruz está aí Deus santo, o homem pecador. Jesus levou sobre nós a culpa e naquele momento na cruz ele orou, né, de duas maneiras. Ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele orou, Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento que ele orou como pai, ele se sentiu, naquele momento, filho de Deus, sofrendo pela humanidade. Mas quando ele falou assim, Deus meu, ele estava se colocando na posição do homem, porque estava levando sobre si todos os nossos pecados. E aí a relação nossa do homem como Deus é de um homem aqui embaixo e um Deus lá em cima, que está pronto a cumprir a sua ira sobre aqueles que pecam, sobre aqueles que erram. E naquele momento Jesus Cristo estava levando sobre si todos os nossos pecados. E aí nós entendemos esse termo chamado imputação dessa forma. Se você quiser se aprofundar no livro do pastor, no livro de Meyer Pearman, ele fala exatamente sobre essa imputação. Eu vou ler um texto para você entender melhor. Claro que o tempo não nos permite ler muito texto, mas só para você entender. Esta justiça foi comprada pela morte expiatória de Cristo. Diz mais aqui, sua morte foi um ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei de Deus. Foi também um ato perfeito de obediência. Tudo isso foi feito por nós e posto a nosso crédito. Deus nos aceita como justos aos seus olhos, somente por nos ter sido imputada a justiça de Cristo. Aí diz mais, o ato pelo qual Deus credita essa justiça à nossa conta chama-se imputação. Imputação é levar à conta de alguém as consequências do ato de outrem. As consequências do pecado do homem foram levados à conta de Cristo. E as consequências da obediência de Cristo foram levados à conta do crente. Ele vestiu-se das vestes do pecado para que nós pudéssemos nos vestir do seu manto de justiça. Cristo
para nós foi feito por Deus justiça. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele torna-se o Senhor justiça nossa. Então, nós recebemos a justificação pelo ato de imputação, ou seja, foi creditada em nós. Por isso é importante falarmos da fé viva em Deus. Enquanto mantemos nossa fé viva em Deus, nós manteremos a nossa salvação, nós manteremos a nossa justificação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o último tópico é sobre a santificação do homem. A nossa revista trata este último tópico, o terceiro, dizendo assim: a santificação do novo homem, diz a introdução, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Bom, a santificação, como nós já falamos, é também um dos aspectos da salvação. E aí eu vou aproveitar o conteúdo da lição e ampliar um pouquinho mais esse conhecimento a respeito da santificação. Primeiro, antes de tudo, é bom falarmos sobre o que é ser santo, né? Ser santo, segundo a Bíblia Sagrada, nós encontramos vários textos que falam dessa exigência de Deus: seja santo porque eu sou santo. Mas primeira coisa, tem que estar na nossa mente a ideia da separação. Ser santo é ser separado, separado de. Segunda coisa, ser santo é ser dedicado a. Ou seja, eu separo de para dedicar a alguma coisa. Então, santificar significa eu tirar aquilo que é de Deus e dizer: Senhor, eu vou dedicar isto a Ti. Por isso a santificação não se aplica somente ao homem, ao ser humano. A santificação se aplica também aos objetos santos. A casa do Senhor é uma casa santa. A palavra do Senhor é uma palavra santa. As coisas que vêm de Deus são coisas santas. Então é separar e dedicar. E em alguns momentos, para que isso seja dedicado, é preciso passar pelo terceiro processo, que é a purificação, que está em Isaías capítulo 1, versículo 16. Então, para que isso? Porque as coisas de Deus são puras, devem ser puras. Então, é possível que alguém queira consagrar a Deus, por exemplo, a sua vida, e ele precisa, antes de dedicar-se, passar por um processo de purificação. Vou dar um exemplo. Alguém que aceita Jesus como Salvador, recebe a Jesus, é justificado naquele momento da conversão, naquele momento que vai ali na frente de Deus, pela fé o declara justo, mas ele precisa passar pelo processo da purificação. Precisa abandonar vícios, precisa abandonar práticas que cometia anteriormente. Esse processo, que às vezes é até um pouco doloroso, é chamado de processo de purificação. E a partir daí, tem a quarta palavra para entender o que é a santificação, que é a palavra consagração. Eu separo, eu dedico, eu purifico e dedico. Poderíamos até colocar a purificação antes da dedicação. Eu separo, purifico e dedico, porque eu quero consagrar, eu quero tornar isto sagrado. Para viver uma vida justa e santa, nós precisamos nos consagrar. Por isso, tanto falamos em consagração em nossas igrejas. Uma vida justa é em conformidade com a lei divina. E aí nós vemos a ligação entre a justificação e a própria santificação. E uma vida santa é em conformidade com a natureza divina. Então nós passamos a viver uma vida santa porque nós queremos consagrar aquilo que temos, a nossa vida, a nossa palavra, o nosso louvor, o nosso corpo a Deus. E por último, está associado sempre ao serviço. Ninguém se santifica por nada, meus queridos irmãos. A santificação é para o sacerdócio, é para o louvor, é para o levita, é para aquele que quer buscar mais de Deus, é para aquele que quer receber incumbências na obra do Senhor, querem ser usados por Deus, querem ser um missionário, querem ser um pregador. Santifique a sua vida. Se separe, se dedique, purifique-se, consagre sua vida e, obviamente, Deus ele irá te usar, porque está vendo em você uma dedicação, está vendo em você uma entrega, está vendo em você uma busca por esta que nós chamamos de perfeição, né, no reino de Deus. E é interessante porque quando nós falamos de santificação, e aí nós vamos ao tópico da lição, que a santificação ela pode ser entendida como
um posicionamento e um processo. Veja que interessante. Como posicionamento, a santificação ela é posicional instantânea, ou seja, somos chamados para viver em santidade. Os crentes de Corinto, por exemplo, os crentes de Corinto foram chamados de santos e santificados. Olha, mas eles estavam bem longe, né, de talvez um padrão moral quando nós observamos as práticas e as palavras do apóstolo Paulo para eles, né? Diz assim, mas alguns deles estavam longe de ser exemplo de cristãos. Enfim, porque essa santificação ela é posicional e instantânea. No momento que você aceita Jesus como Salvador, você se torna santo, você se torna diferenciado, você se torna separado instantaneamente. Isso acontece, né, naquele momento. Porém, e aí é o que mais interessa a nós neste momento, o que mais nos interessa neste momento, é falarmos da santificação como um processo. Porque não podemos pensar em santificação como status ou como estado, né? Nós não alcançaremos o estado estático de santo. Não. Enquanto aqui estivermos nesta terra, nós não estamos livres da presença do pecado, nós estamos livres da maledicência, nós não estamos blindados contra o pecado. Então, a santificação ela é posicional e instantânea, mas ela precisa ser processual, ela precisa ser uma constante. A palavra processo, ela tem a ideia de uma continuidade, é diferente de um projeto. Um projeto ele tem início, meio e fim, mas o processo não tem início, meio e fim. É uma constante, por isso que o apóstolo Paulo orientou quem é santo, santifique-se ainda. E o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, é muito interessante no que diz respeito à santificação, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, logo no seu primeiro versículo, Paulo, chamado apóstolo de Jesus, Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, santificados e santos. Ou seja, posicional, mas processual. Agora, veja que interessante, irmãos, que a santificação posicional instantânea ela é dada através da fé em Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus ela toca em nós e nós precisamos, então, nesta parte processual, trabalhar esta salvação, trabalhar essa santificação. Aí entra a nossa parte. Prática e progressiva significa que é responsabilidade de cada cristão viver uma vida santa diante de Deus, vida santa diante da posição que desfruta. Ou seja, eu agora tenho que tomar esse compromisso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz lá, sede santos. O que é ser de santos? É procurar ser santos, viver uma vida santa, uma vida de perfeição, renunciando tudo aquilo que eu disse a vocês sobre a perfeição nesse caminho. Ande no Espírito, renuncie, perdoe, ame. Isso vai fazendo com que você vai se santificando cada vez mais na presença do Senhor. Então, é uma santificação que é posicional, mas também é um processo. E por último, aqui a nossa lição fala de algo maravilhoso, que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, é o que Deus quer, Deus deseja, Deus salvou, Deus libertou, purificou e espera que este homem, que esta mulher corresponda a esta vocação, corresponda a essa chamada. Viva uma vida de renúncia, orando, meditando na palavra, pedindo sempre a proteção e a ajuda do Espírito Santo para que possa se abster das coisas que o mundo oferece. Ainda em 1 Tessalonicenses, mas no capítulo 4, versículo 7, diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. E aí a gente pode voltar ao texto que nós já falamos, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo de 15 e 16, que fala exatamente desta recomendação maravilhosa. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, mas
Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então é santidade em tudo, no falar, no agir, no pensar, no tratar. Santidade em tudo. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É o apóstolo Pedro aqui falando de uma recomendação que está lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 20, versículo 7. O povo precisava se separar, o povo precisava se santificar. Eu não vou aqui falar de momentos, né, do tempo passado, porque do Antigo Testamento, senão nós vamos deter aqui bastante tempo, né? Vamos ficar bastante tempo falando, mas quantas vezes no Antigo Testamento Deus recomendou que fossem lançados fora os ídolos? Quantas vezes o Senhor pediu que fosse limpa toda aquela geração das suas práticas pecaminosas de Canaã, por exemplo, né? Quantas vezes o Senhor exortou através de seus profetas para que os ídolos fossem abandonados, e durante muito tempo Israel foi negligente ao ponto de ser levado para o cativeiro, de lá, somente de lá, voltar curado da idolatria. Então, meus irmãos, em Josué capítulo 3, versículo 5, e Josué 7, 13, são dois textos que estão aí, é a recomendação: santificai-vos. E um desses textos diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grande obra no meio de vós. O 7 e 13 fala: santificai-vos, tirai o anátema do meio de vós. Então, quantas foram as ocasiões que o Senhor mostrou que a santidade, a santificação é a sua vontade, é o seu desejo, para que ele possa ter comunhão com este homem, com este novo homem que antes andava no pecado, mas agora está livre e vive para Deus. Conclusão da nossa lição, irmãos, diz assim, eu até escrevi esta conclusão e quero compartilhar com você esta conclusão. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Essa frase foi tirada da lição. Porém, o que vem depois nós complementamos com um assunto relacionado a tudo que nós falamos até aqui. Entretanto, só é alcançada mediante a regeneração produzida pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A partir de então, o homem é declarado justo e deve viver uma vida de santidade e dedicação a Deus, na busca da medida, da estatura completa de Cristo. Lembrando que, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Bom, aqui encerramos a nossa lição e eu quero mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo através deste vídeo e dizer que o seu comentário é importante, a sua participação, também para que nós continuemos fazendo esses vídeos, transmitindo para vocês um conteúdo da escola, acrescentando e comentando aquilo que a revista nos traz. Eu quero, neste momento, orar ao Senhor por essa ministração e logo após estaremos nos despedindo de vocês. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque durante o tempo que aqui estivemos falando da Tua palavra, o Teu Espírito nos deu a direção, abriu o nosso entendimento e falamos aquilo que verdadeiramente sentimos no nosso coração, de acordo com a lição, Pai amado. Que todos que forem alcançados por este vídeo possam realmente, Senhor, ter consciência da sua salvação e do privilégio que o Senhor tem dado, Senhor, como filho de Deus. Assim, Pai, abençoe as escolas bíblicas dominicais, Senhor. Estamos chegando a um novo trimestre, que cada aluno e cada professor possa se sentir motivado a continuar estudando a Tua palavra e ensinando a Tua palavra e transmitindo, Senhor, com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero encerrar essa transmissão, essa gravação, dizendo para você que nós estamos ali na Assembleia de Deus do Clube Bandê, uma igreja missionária, uma igreja que tem estendido as suas mãos para outras nações, e você pode conhecer a nossa igreja, www.adcol.com.br, é um dos nossos endereços, e se você desejar, futuramente, quando retornarmos às nossas reuniões, pode nos fazer uma visita. Eu quero agradecer e dizer que Deus possa te abençoar neste domingo e que a obra do Senhor continue sendo feita com todo o carinho e amor, como é feito através daqueles que são chamados para serem santos, para serem purificados,
para serem os servos de Deus nessa geração. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra, e um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.